A Agricultura BR destaca agora um assunto muito importante para o produtor rural em geral de todo o Brasil, que é a correção nutricional do solo. E para começar a falar já desse assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor, doutor, pesquisador de um mestrado na Uniderp, uma universidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, doutor José Antônio Maior Bono. Muito obrigada, professor, pela presença aqui, mais conhecido como professor Bono. Obrigado pela oportunidade. Ok, a gente vai falar de um assunto muito importante, não é, professor, sobre a correção nutricional do solo. Essa é uma época muito importante para tratar desse assunto, uma vez que o produtor de soja, em geral, está fazendo a colheita do grão e entrando para o plantio do milho de segunda safra. Boa parte do milho do Brasil já foi semeado, mas essa fase entre a colheita e o plantio é bastante importante, né, fazer essa análise do solo. Qual que é a importância, então, do produtor rural ter a consciência de analisar o solo antes de colocar uma outra cultura no campo? Juliana, a fertilidade do solo para nós é tudo na produtividade, né? E agora, como fim da safra de soja, terminando a safra de soja, nós começamos um planejamento para a safra futura. E se nós pensarmos assim, que o Brasil tem 35 milhões de hectares de soja e precisa adubar, fertilizar essa área toda, ele tem que fazer com uma certa antecedência. E o momento correto de fazer é agora, após a saída da safra da soja. Quando ele vai amostrar esse solo, ver os pontos que ele tem de maior fertilidade, de menor fertilidade, né, vai equacionar a necessidade de fertilizante e corretivo e gesso para ele ir no mercado fazer essa compra, né, que não chega do dia para a noite, né. Nós temos aí um transporte rodoviário para esse tipo de insumo, né, então nós precisamos, né, uma certa antecedência para esse tipo de adquisição. E que, de certa forma, é precário no país, né, por conta de todo o problema da logística. Nem se fala, né, em termos de transporte rodoviário nesse país, né. Infelizmente, nosso insumo vem todo rodoviário, né, estradas, demanda de caminhões, tudo chega quase na mesma hora, né. Nesse caso aqui, cria uma certa dificuldade. Então, quanto mais tempo ele tiver para o espaço de aquisição e aplicação desse insumo, seria ideal para o produtor de soja ou de milho, seja o caso. Então, o planejamento é fundamental nessa fase da safra. Tudo, né? A gente costuma dizer, né, para a lavoura se desenvolver, ela precisa de água, sol e solo. E o solo é aquilo que o produtor pode mais influenciar, né? A água com irrigação, mas o solo é a parte que ele consegue influenciar. Bom, e como que é feita, então, a análise desse solo de maneira prática? É retirada uma amostragem de certa parte da propriedade? Como funciona? Bom, a amostragem ela é bem conhecida pelos produtores rurais, aqueles que são profissionais da área, né? Normalmente a propriedade dele é dividida em talhões ou glebas, né? Ele já conhece mais ou menos a produtividade dessas glebas, então já sabe o local que está com mais produtivo e menos produtivo. Então ali ele dá um foco maior de interesse na amostragem do solo, né? Existe hoje também empresas especializadas só para fazer isso, né? O ideal hoje, quem tem recursos financeiros, disponibilidade de tempo, é fazer a agricultura de precisão, onde você vai lá, vai georreferenciar essas amostras, você vai ter um detalhe muito aprofundado da sua fertilidade. Então, nesse caso aqui, né, quem tiver um pouquinho de recurso, a agricultura de precisão seria o mais indicado. E a amostragem, seja ela agricultura de precisão ou não, né, ela é feita assim na camada de 0 a 20 para quantificar a minha necessidade de calagem, a minha necessidade de gesso ou de algum fertilizante que eu preciso corrigir no solo, né? Então, para nós, isso aí é uma coisa importante e que nos dá para nós aqui uma certa segurança na produtividade. A gente sempre gosta de falar alguma coisa nesse sentido. Pragas, doenças, chuvas são ocasionais, a natureza não tem como prever. Agora, a fertilidade, o planejamento, a época de plantio e parte varietal, eu tenho como planejar com antecedência. Nesse caso aqui, né, eu estou em vantagem, né? O produtor profissional tem que fazer isso. A principal vantagem de fazer a correção nutricional do solo é garantir melhor produtividade, é isso? O quanto que se consegue a mais com o solo bem corrigido, professor? Juliana, se ele tiver com seus níveis baixos, eu vou ganhar produtividade. Agora, se eu tiver com os níveis adequados, a fertilização do solo, a correção dele, é para garantir uma boa estrutura de planta, a maior resistência a pragas e doenças. Então, não é só questão de produtividade. Não é só o rendimento da lavoura. Não perder produtividade. Eu não sei como é que vai ser a safra desse ano, se vai ser boa de chuva, se vai ter uma coisa de praga, doença, né?
Então, a fertilização, se ela estiver aquém, a incidência desses fenômenos que não consigo controlar pode ser de maior intensidade. Então, nesse caso aqui, a correção do solo ela se faz necessária tanto para aumentar a produtividade como para mantê-la, né? E quais são os tipos mais frequentes de deficiência do solo? No caso do Brasil aqui, as principais deficiências que nós temos do solo aqui seria que um pH baixo, ou seja, a acidez do solo elevada, né, para a cultura, né? A incidência de elementos tóxicos, no caso aqui, a gente dá destaque ao alumínio, né, prejudicial, e a deficiência, às vezes, de áreas novas, está começando agora, a deficiência, às vezes, de fósforo, potássio, que eu preciso corrigir também, né? E, então, nessas casas aqui, nós precisamos fazer a fertilização correta para nós eliminarmos esses malefícios supostamente para a cultura. Um dos métodos mais utilizados, né, é a aplicação de calcário, mas tem outros métodos de correção mais indicados? Tem, aí um profissional da área pode determinar qual é o método mais correto, mas vamos pensar assim, se for corrigir a acidez, eu preciso do calcário. Se for corrigir para mim o alumínio tóxico em profundidade, o gesso também é indicado. Se eu for corrigir uma deficiência de fósforo, eu posso fazer uma fosfatagem do solo. Então, depende da minha deficiência, eu posso direcionar o produto adequado, né? Lógico, sempre tem aí com assistência técnica, porque são produtos que tem que ter uma quantidade correta, tem que ter um diagnóstico correto. Então, o produtor, por si só, não consegue fazer. Ele precisa de uma assessoria de um engenheiro agrônomo para quantificar esses valores. Professor Bono, para a gente encerrar, o senhor tem um outro trabalho, uma outra área de atuação, que é em relação ao solo para os cafezais, né? Conta um pouquinho para a gente. A cultura do café é uma cultura que eu tenho um pouquinho de gosto pela cultura do café, né? Meus pais foram cafeicultores, né, do Paraná. E aqui nós estamos tentando viabilizar o uso da cultura aqui em solos arenosos. Nós temos muitos solos arenosos aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Então, estamos com um trabalho aqui de fornecimento de alguns insumos para o café, para ver a viabilidade dele ou não nessas áreas arenosas. Nós estamos aqui com 8 variedades de café sendo implantada, né, com a ajuda do pesquisador André da Embrapa, que também nos associou nessa parte. Nós estamos, então, fazendo aqui a viabilidade em pequenas áreas, em solos arenosos, da cultura do café. Aí nós estamos mexendo com a parte de fertilização dele também. Bastante interessante. Quando estiver mais à frente com esse projeto, traz aqui para mostrar. Faço questão de trazer, porque eu sou um apaixonado por café. Quando a gente é apaixonado, faz ainda melhor nosso trabalho, não é? Tá bom. Professor Bono, muito obrigada pela sua participação, sua vinda aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Gera. Tá joia. Só para confirmar aqui, professor Bono, ele que é pesquisador, doutor no mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial da Uniderp, Universidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.